Vamos finalizar então nossa matéria hoje, em relação à justiça eleitoral, falando um pouquinho do Ministério Público Eleitoral. Como fala no artigo 128 da Constituição, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, ou seja, o MPF, que é o Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do DF Territórios, e também o Ministério Público dos Estados. Em relação ao Ministério Público da União, que abrange todos esses outros cargos aí, outras carreiras, o MPU ele tem como chefe o Procurador-Geral da República, que é o PGR, que é nomeado pelo Presidente da República entre integrantes da carreira após a aprovação pela maioria absoluta do Senado. A idade mínima para o PGR é de 35 anos e o mandato é de 2 anos, sendo permitida a recondução. Então aqui não tem uma vedação por uma recondução, e sim 2 anos de mandato, sendo permitida a recondução quantas vezes forem, tá bom? Então não tem um limite igual tem em relação aos juízes integrantes do TSE e dos TRS. Na seara eleitoral, nós temos a atuação do MPF, o Ministério Público Federal, e também do Ministério Público Estadual. O MPF ele vai atuar junto aos tribunais regionais eleitorais, enquanto na primeira instância dos juízes eleitorais, a atuação fica a cargo do Ministério Público Estadual. Tranquilo? No TSE, a atuação fica em cargo do Procurador-Geral Eleitoral, que é o Procurador-Geral da República. Por isso que é importante de saber que o PGR ele pode ser reconduzido, ele tem um mandato de 2 anos, mas pode ser reconduzido por mais de 1, 2, 3 vezes, se assim o presidente e a classe entender corretamente. Então, por que é importante saber isso? Porque o nosso PGE, que é o Procurador-Geral Eleitoral, ele vai ser sempre a pessoa que está no cargo de PGR, tá bom? De Procurador-Geral da República. Tranquilo, gente? Uma coisa que é importante de designar aqui é em relação a competência do nosso PGE, do Procurador-Geral Eleitoral. Ele é competente para o quê? Para designar os subprocuradores gerais. Dentre os subprocuradores gerais da República, ele vai determinar quem que vai designar, quem vai ocupar o cargo, a função de vice-procurador-geral eleitoral, que daí é o responsável por substituir o titular em sua ausência ou vacância, até ter um provimento definitivo desse cargo de PGE. Além disso, também ele possui competência para atuar perante o TSE, e também é competente para designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e no DF, que vai atuar perante os tribunais regionais eleitorais, tranquilo? Além disso, membros do MPF que não sejam subprocuradores da República, eles poderão atuar perante o TSE em caso de necessidade, devendo o Procurador-Geral Eleitoral designar o membro. Entretanto, este não terá assento naquela corte, no TSE. Ele pode até atuar de forma quando há necessidade, e o PGE que vai designar esse membro do MPF, que não faz parte da classe de subprocurador da República, apenas de procurador da República, tranquilo? Mas ele não terá assento naquela corte, vai atuar especificamente nos casos designados, beleza? Isso porque e nos estados é o Procurador Regional Eleitoral, ele é membro do Ministério Público com atuação perante os tribunais regionais, beleza? E é designado pelo PGE. A sua carreira também, o seu mandato também é de 2 anos e com a possibilidade de uma recondução. Então, para não confundir aqui, quando eu falo de PGE, eu estou falando da pessoa que está no cargo de PGR, Procurador-Geral da República, e este vai ter um mandato de 2 anos, mas pode haver recondução, ou seja, ele pode ser reeleito 1, 2, 3, 4 vezes. Quando eu falo do Procurador Regional Eleitoral, que atua perante os TRS, que é designado pelo PGE,
pelo Procurador-Geral Eleitoral. Esse que atua no âmbito dos tribunais regionais, ele vai ter um mandato de 2 anos também, entretanto, com a permissão de apenas uma recondução. Beleza? E aquela situação da Justiça Federal, gente? Nós temos o PGR, né, o Procurador-Geral da República, ele tem atuação junto aos tribunais regionais federais. E há apenas 5 tribunais no Brasil. O TRF1, TRF2, TRF3, TRF4 e TRF5, né? Portanto, nos estados em que não há procuradores regionais da República, a atuação perante o TRE do estado fica a cargo de procuradores da República, que atuam perante a Justiça Federal de primeira instância. Tranquilo? O promotor eleitoral, esse já é aquele de primeira instância, que vai atuar perante os juízes eleitorais e juntas eleitorais, ele vem da carreira do Ministério Público Estadual. Por isso que a gente fala promotor eleitoral, tranquilo? E não procurador eleitoral, procurador regional eleitoral. Beleza? E quem que vai designar esse promotor eleitoral? A designação é feita pelo procurador regional eleitoral após a indicação do Procurador-Geral da Justiça. Vamos dizer, o Procurador-Geral de Justiça é o chefe do Ministério Público Estadual, tranquilo? E ele vai indicar os promotores que vão atuar perante a primeira instância. E quem vai designar esses promotores será o Procurador Regional Eleitoral, beleza? No caso dos promotores eleitorais, não há possibilidade de exercer a função por mais de 2 anos, devendo necessariamente ser realizado um sistema de rodízio a cada 2 anos completados na função. Ou seja, não é possível aos promotores eleitorais que atuam perante a primeira instância, aos juízes eleitorais e juntas, né, ele ser reconduzido. Então é um rodízio que a cada 2 anos completados na função deve-se trocar o promotor do Ministério Público Ministério Público Estadual, que vai estar exercendo a função de promotor eleitoral. Tranquilo? Importante ainda consignar uma coisa. O promotor eleitoral, ele faz parte de uma carreira estadual, ou seja, ele é um promotor de justiça. Ele, em relação à sua função de promotor de justiça do Estado, ele está subordinado a quem? Ao chefe do MP no Estado, que é o Procurador-Geral de Justiça. Tranquilo? Mas quando ele está lá investido, né, está incumbido da função, designado na função de promotor eleitoral, ele vai ser subordinado funcionalmente ao Procurador Regional Eleitoral. Tranquilo? Então, a sua carreira é promotor de justiça, Estado. Então ele está subordinado de forma administrativa e funcional ao Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual no âmbito do Estado. Tranquilo? Mas quando ele está lá exercendo seus 2 anos de promotor eleitoral, ele também vai estar subordinado apenas funcionalmente ao Procurador Regional Eleitoral. E tudo isso é possível por quê? Porque nós temos aí o princípio da cooperação, ou seja, a Justiça Eleitoral ela tem natureza federal, sendo a sua manutenção de responsabilidade da União. Os seus servidores, analistas e técnicos, eles são servidores federais e o seu orçamento é aprovado no Congresso Nacional. Entretanto, há o princípio da cooperação, porque ela é constituída por juiz de direito, juiz federal, advogados, promotores estaduais, procuradores da República em uma cooperação mútua, ou seja, são várias instâncias e órgãos e pessoas de órgãos distintos, né, atuando aí em cooperação para funcionamento da justiça eleitoral. Mesmo nas eleições municipais e estaduais, a competência criminal é somente da Polícia Federal. Tá certo? Então não importa se a eleição é municipal ou se a eleição é estadual, que a competência criminal, ou seja, da Polícia Judiciária, de investigar compra de voto, crime eleitoral, sempre será da Polícia Federal, beleza? A Polícia Militar ela vai atuar como suporte, ela não atua, ela não tem competência criminal, beleza? Nem a Polícia Civil. Tranquilo? E em relação
a nossa justiça eleitoral. Eu acho que deu para entender a parte da divisão, da estrutura da organização e como eles têm o princípio da cooperação, né? Sendo uma justiça federal, com um corpo de servidores federais, mas que tem a colaboração de juízes estaduais, promotores estaduais, advogados e também de juízes federais. Beleza? Então na próxima aula vamos ver um pouquinho mais sobre a justiça eleitoral em relação às suas competências e funções. Tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Um abraço.